Você é rejeitado e bebe muito e logo vai para casa. Mas no meio do caminho encontra uma menor de idade e decide ajudá-la. Essa menor de idade tenta retribuir querendo fazer oba-oba. Será que ele vai aceitar? O nome do anime é Igiwosuru. Após ela se oferecer pelo protagonista, ele a recusa, até porque ela é uma menor de idade, né, mano? Ele pede para ela fazer misso e logo dorme. No outro dia, ele acorda sem lembrar de nada e a waifuzinha tá na cozinha. Mas ele não lembra de nada, perguntando o que aconteceu. Ele pergunta se eles não fizeram nada de estranho. Ela fala que não, e ele tava bêbado ainda. Ela fez o misso que ele pediu antes de dormir, e ele pede para ela ir embora. E ela não relembra como ele encontrou ela. Ela pergunta o nome dele. O nome dele é Yoshida. Ela pede para ele comer, e ele vai comer. Ela fala da mina que rejeitou ele, porque ele tava falando enquanto dormia. Depois ela chega perto dele e se oferecendo. Ele fala que não gosta de crianças, esse cara sim é um másculo. Ele pergunta por que ela fica seduzindo ele. Ele pergunta se ela quer fazer oba-oba com ele. Ela disse que não, e vai demonstrar o que tá acontecendo. Uma linda waifuzinha em seu apartamento, o que você faria? Ela fala que todos os outros homens fizeram oba-oba em troca de um teto para morar. O Yoshida fica puto e pergunta o nome dela, que se chama Sayu. Ele pergunta de onde ela veio, e veio de uma cidade bem longe, tá 6 meses pulando em Omi-Omi. Resumindo, ela fugiu de casa. Yoshida dá uma lição de moral para ela se valorizar mais, e que ele vai ajudar ela a se estabelecer e voltar para casa. Ele fala que se ela tentar seduzir ele vai expulsá-la, e assim começa uma história de um adulto cuidando de uma mina sem um prego na cabeça. Yoshida conta o que aconteceu para seu colega de trabalho. O amigo dele fala que é perigoso abrigar uma menor de idade, mas Yoshida assume o risco. Depois do trabalho, ele vai para casa. Chegando lá, tem comida pronta. Quando ele vai se trocar, percebe que tá tudo arrumado. A casa, roupas e tudo mais. Ele vai fumar lá fora, mas Sayu pergunta por que ele não fuma lá dentro. Ele fala que é por causa dela, e ela fala que os outros caras não ligavam para isso. E ele fica putaço, falando que todos os outros caras que ela pegou são imprestáveis, porque ela achou que todos são iguais. E Yoshida, fumando seu cigarrinho, fica pensativo de como vai cuidar dela. Logo depois toca seu despertador e percebe que ela está com dor nas costas, e também que tá com a mesma roupa de sempre. Então eles vão às compras, comprar uma roupa e um futon para ela. Ela fica preocupada em como agradecer. Ele fala que ela já tá ajudando muito em casa. Ela fala que tudo bem então, e logo depois ela tá feliz com um futon confortável. Ela o pede para dormir com ela, mas foi brincando. Ele fala que ela é fofa, sorrindo. Ela fica com vergonha e agradece por tudo que ele tá fazendo por ela. No trabalho, o seu amigo fala que os outros colegas de trabalho acham que Yoshida está namorando, e em casa, Yoshida se pergunta por que Sayu fugiu de casa. No outro dia, Sayu fala que a barba dele tá feia, e ele vai tirar. No outro dia, Yoshida está comprando creme para a waifuzinha. Eles chegam em casa exaustos, porque a sacola estava pesada. Sayu fica pensativa e ia falar algo, deixando o Yoshida curioso. Ela dá um sorriso falso, fazendo Yoshida falar para ela parar com o sorriso falso com ele, e para ela se sentir confortável ali. Ela fala que ia perguntar por que ele é tão bonzinho. Digamos que foi o primeiro homem que não pediu nada de estranho para ela, e ele pede para ela se valorizar mais. Ela fala que enquanto estiver lá, vai tentar fazer ele feliz. Ele começa a rir e fala que ela a ajuda bastante. No trabalho, Yoshida fica com raiva com Michida, porque ela deixou um erro no código. Observação inútil. O protagonista não é qualquer um não, ele é analista, cara é bom. De noite ele leva um lanche para a mina que ficou arrumando o código. Ele fala para ela focar e não ter mais erros, mas ela sempre erra. Ela comenta de um humor que o Yoshida esteja namorando, porque agora ele tá voltando cedo do trampo. Ele fala que não está namorando e ela fala que tá com sorte. Ela agradece pela comida e o chama para sair uma hora. Sayu reclama que ele chegou tarde e ele pedindo desculpa. Depois ela fica rindo. Sayu dá uma cerveja para ele e ela fica lendo. No outro dia, Yoshida vai comprar um celular para Sayu, para eles poderem informar qualquer coisa. Seu amigo de trabalho fala o melhor celular para ela. No trabalho ele fica agoniado para entregar logo. Sua chefe pede para eles saírem, e assim vão em um churrascão. Eles batem um papo, mas sendo direto ao ponto, ela pergunta se Yoshida está namorando. Ele fala que não, mas a chefe fala que reparou nele nos últimos dias, e está estranho. Yoshida mostra seus sentimentos pro Gotou, que é a mina que recusou ele agora, e pergunta por que ela se importa tanto com ele, sendo que ela o rejeitou. Ela não responde de forma conveniente. Gotou-san quer fazer mais uma pergunta, mas antes Yoshida pergunta qual é o tamanho do sutiã dela. Ela fala que é I, a deixando corado. No metrô ele fica pensando. Quando chega, Sayu reclama que ele demorou. Ele fala que saiu com a chefe dele. Sayu pergunta se foi divertido, mas pela cara não. Ela dá um abraço nele para ele se sentir melhor. Ela manda ele tomar banho porque ele tá com cheiro de churrasco. Ele toma seu misso e pega a bolsa dele, dando um presente para ela. Ela pergunta se tá tudo bem ela ficar com isso, e ele fala que sim. Fica toda animada com seu celular, trocando os contatos. Ela fala
fala que isso é especial. Na varanda, Yoshida fuma seu cigarrinho, pensando novamente. No outro dia, Yoshida vai para seu trabalho, mas antes fala que o cabelo dela está bagunçado e vai trampar. Sayu fica pensando por que Yoshida não toca nela. No almoço do trabalho, Yoshida pede para a mina arrumar os códigos. E chega seu amigo falando que é raro Yoshida recusar o trabalho de viagem. Depois a mina termina de arrumar os códigos, pede para eles irem no cinema, deixando ele sem escolha. Sayu fica com tédio em casa e fica pensando que quando ele arranjar uma namorada, vai expulsar Sayu. Yoshida e a mina assistem o filme e fica conversando sobre. A Sayu sai de casa para ver Yoshida. Quando encontra, ele tá abraçado com uma mina, mas Yoshida desencosta ela. A mina se declara para ele e ele manda ela meter o pé. Na volta de casa, ele não encontra Sayu e sai correndo preocupado. Ela estava em um parque triste, pensando sobre o que ela viu, e logo começa a chorar. Até que aparece a waifuzinha louca lá, perguntando se ela tá bem. E começa a fazer várias perguntas. Sayu fala que achou uma pessoa boa e que ajuda ela. E a mina fala que também. E fala que nunca saberão porque as pessoas boas ajudam do nada. Depois aparece Yoshida falando que ficou preocupado com Sayu. E a waifuzinha lá fica confusa, mas ele fala que depois explica. A mina vai embora e ele também. Em casa a mina parece despida. Yoshida pede para ela se vestir, mas Sayu fala que quer falar algo com ele. Ela pergunta se não tem vontade de fazer oba-oba com ela. Yoshida admite que sim, mas ele não vai ficar com a menor de idade e que ele não ama ela, e tira ela de cima dele. Ele fala que não é como qualquer um. Ela fala que se descobrissem sobre ela, ele seria preso. E ele fala da forma ridícula dela querer retribuir dano seu corpo. Ela pergunta por que ele deixa ela ficar lá sem nada em troca. Yoshida fala que ela realmente é muito linda e que ajuda muito ele em casa, mas ele não ficaria com alguém que não amasse. Ele diz que se incomodaria, e ele pede para ela se vestir. Depois ele conta que depois que ela apareceu ele se sente melhor, não se sentindo sozinho. E ele fala que ficou mais divertido com ela, até porque ele era um fracassado solitário. Ela começa a chorar e ele fica pensando em proteger ela, até ela conseguir se estabelecer. E ele fala que vai cuidar dela até ela querer voltar para casa. Ela agradece e dá um sorriso. De noite, Sayu pede permissão para trabalhar e ele aceita numa boa. Ele fala que um trabalho seria bom para ela. Yoshida pergunta se ela tem algum lugar em mente. Ela diz que tem um mercadinho ali perto. Ele fala que vai ser bom. No trabalho, tem uma waifuzinha impressionada com Sayu e começa a ensinar como trabalhar lá. A waifu pede para Sayu chamar de Azami. No final do trabalho, Azami pergunta onde ela mora e logo quer visitar Sayu, mas fica meio suspeita a forma que Sayu mora com alguém. Azami força que vai na casa de Sayu. Sayu avisa Yoshida, o deixando espantado. Mishima já vai perguntando sobre Sayu e ele explica que uma amiga dela vai lá. De noite, Yoshida respira fundo antes de entrar. Sayu atende, Azami já vai se apresentando. Eles inventam uma história fake sobre Sayu e Yoshida, e eles têm uns 10 anos de diferença, é meio complicado. Azami fala que Sayu é muito fofa e que ajuda muito em casa, até que Yoshida se embola nas palavras, deixando Azami perceber que a história é inventada. Enquanto isso, a marmitona tá na mesa. Azami elogia a comida de Sayu. Depois de comer, Azami já vai embora e pede para Yoshida acompanhá-la, deixando Sayu preocupada. No caminho, Azami fala para Yoshida desembuchar logo, que ele não sabe mentir. Azami pede para contar a verdade, mas Yoshida fala que Sayu realmente o vê como irmão e que não vai contar a real, porque quem tem esse direito é a Sayu. Azami fala que ele é um cara bom. Yoshida pede para Azami ser amiga de Sayu, parecendo um pai falando. Azami avisa sobre o sorriso falso de Sayu e mete o pé. No trampo do homem, a sua chefe o chama para sair de novo. Eles vão no churras e Yoshida pensa no que Azami falou. Yoshida pergunta por que Gotou chamou ele para sair, mas essa mina tá de olho nele, meu parceiro. Gotou fala que reparou nele nos últimos dias, mas Yoshida pergunta por que ela se importa tanto no que ele faz. E ela se declara para ele. Sim, a história de que ela namorava era mentira, mas ela é indecisa. Em casa, Sayu tinha feito uma comida boa, mas Yoshida não ia jantar em casa. Gotou fala uma brisa dela, no porquê recusou ele. Ele fica indignado e fala que ela não gosta nada dele. Gotou fala que ela poderia fazer para ele acreditar nela. Yoshida pedem para eles fazerem oba-oba. Gotou respira fundo, falando que tem problema, que ela é nova de fábrica. Ele fala que ele não acredita que ela não fez oba-oba, mas ela fala que é sim, e que gosta dele. Eles ficam tímidos na mesa, com ele falando que vai esperar ela pedir ele em namoro. Ela promete para ele. E agora é a vez do Yoshida responder a pergunta de Gotou. Sayu fica jantando sozinha e relembra do seu passado, e vai vomitar. Yoshida manda mensagem para Sayu, falando que Gotou vai vir com Yoshida para casa. Sayu deita achando que ela vai ser abandonada, mas Yoshida fala que Gotou quer conhecer Sayu. Quando Yoshida chega em casa junto com a waifuzinha, ela é super amigável com Sayu. Gotou pergunta se ele fez algo de errado com ela. Sayu diz que surpreendentemente ele não fez nada. Após isso, fica um clima estranho entre os três.
e Yoshida decide dar uma fugidinha, deixando as duas sozinhas. Gotou fala que quer conversar com Sayu a sós. Ela concorda e quando Yoshida sai do banheiro, Sayu pede para ele comprar algumas coisas. Gotou começa a fazer perguntas sobre a vida de Sayu, mas ela se recusa a responder porque fugiu. Gotou não insiste, mas tem que saber de algo com toda certeza, que é quanto tempo ela vai ficar com Yoshida. Enquanto Yoshida voltava, encontrava Mishima. Ela fala que estava dando uma voltinha, e ele fala que a Sayu mandou ele comprar umas paradas, a deixando surpresa. E ele diz que ela não tem pra onde ir, e do nada ela pede para ir fazer as compras com ele. Sayu não conseguiu responder a pergunta. Gotou diz que tudo que ela pode ser é uma estudante, e não importa para onde vá, só será um estudante. E mesmo que Yoshida aceite, a sociedade não aceita. Sayu agradece e fala que queria alguém que a dissesse para não fugir, e que ela ficou com vários homens e permitiu que usassem seu corpo, apenas para ter onde ficar. Mas Yoshida disse que não era o certo, e que iria corrigir ela. Gotou fica feliz por ela ter encontrado um lugar seguro. Sayu começa a chorar. Gotou diz que está tudo bem deixar ela com Yoshida, mas só se for do jeito certo, e fala para ela pensar bem. Sayu diz que não tem a mínima vontade de voltar, mas sabe que não pode continuar assim para sempre, então vai embora dali e volta para onde estava. Gotou a consola falando que só é um estudante por um período curto da vida, e fala para ela seguir em frente e viver a vida. Depois de Yoshida terminar as compras, Mishima pergunta se ela pode passar a noite da casa dele. Yoshida pergunta por que deveria deixar, mas ela toca na Gotou. Ele fica sem saber o que falar. Ela diz que Gotou está na casa dele e ele fica mais perdido ainda. Ela fala que os dois estavam cochichando e ficou curiosa, e que ele saiu todo estranho do restaurante. E ela saiu da estação com ele, então acabou seguindo eles, e pede desculpa por isso. Mas sempre parece que ele está escondendo algo, e fica triste por isso. Na casa de Yoshida, Sayu pergunta para Gotou se ela gosta do Yoshida, falando que Yoshida ama ela. Gotou fala que gosta dele, Sayu não acredita, mas ela fala que gosta desde que ele entrou na firma. Sayu fica feliz por isso e fala que vai apoiar ela. Mishima achava que Yoshida iria dormir com a Gotou, e pergunta se ele ainda gosta dela. Ele fala que não conseguiu desistir dela. Ela fala que não tem sentido o que ele está fazendo, porque a mulher que ele ama está em sua casa. Ele admite que isso realmente é estranho. Ela pergunta qual é a prioridade dele, e fala que se ele quiser mesmo namorar com a Gotou, teria que expulsar a Sayu, e fala que não é o tipo de pessoa que faria isso, mas pergunta se Yoshida confundiu amor com admiração, ou que ele sente pela Sayu esteja virando amor. Ele nega isso, então ela fala que ele é bonzinho demais, e diz que ele não conseguiu o que quer de verdade, e pede desculpa por falar coisas que não devia, e vai embora. Quando Yoshida chega em casa, vê as duas se maquiando, Sayu pergunta como ela ficou. Yoshida fala que está bom, a deixando bravinha. As duas fazem uma piadinha com o protagonista. Enquanto Yoshida levava a waifu para casa, ficavam conversando sobre a Sayu. A waifu fala para ele não tentar nada com a Sayu, e para ele cuidar bem dela, e que está torcendo por ele, no trabalho e com a Sayu. No dia seguinte, Sayu está no seu novo trabalho, e encontra um cara que já dormiu. Sayu fica assustada, mas ele fica tentando puxar assunto, até que chega Azami e interrompe a conversa. Mas Yaguchi fala que conhece a Sayu e que ela já ficou na casa dele. Ela fala que ele se confundiu. Ele insiste que conhece ela, mas toma uma bicuda de Azami, e ela manda ele ir embora. Azami diz que ela não precisa contar nada, e se ela não quiser falar, está tudo bem. Na saída do trabalho, Yaguchi não falou com ela no trabalho, mas estava esperando ela na saída, e fala que os dois se conhecem muito bem, e que ela continua fugindo. Sayu tenta ignorar ele, mas ele a segura, e fala que quer ver onde ela está ficando. Sayu diz que não pode levar ninguém sem o que o dono deixa. Mas Yaguchi fala que quer pedir permissão. Yaguchi fala que se ela não levar, vai contar o que aconteceu entre eles, a deixando desesperada. Ele fala que só quer conversar, e que também pode avisar o dono. Ao chegarem, ele fala que ela está dormindo com Yoshida, porque não existiria um homem que deixaria uma adolescente morar com ele por meses. E ele já começa a dar em cima dela, começa a segurar ela com força e toma um tapão. Mas ele não desiste, Sayu começa a chorar e pensa que se ele contar a Azami não será mais sua amiga, e que também causará problemas para Yoshida. Então desiste de resistir, até que chega Yoshida e vê aquela cena, e pergunta se aquele era o namorado dela. Ele pergunta se pode expulsá-lo, e a Sayu concorda. Yoshida taca ele pra fora, e pergunta o que ele estava fazendo. Ele fala que ficaram há uns meses, a deixando bravo. Yaguchi começa a falar um monte de merda, deixando Yoshida full puto. E ainda fala que os dois cometeram um crime. Yoshida fala que não pode obrigá-la a voltar para casa, e Yaguchi ri e pergunta se ele vai cuidar dela para sempre. Ele fala que não é o pai dela, e não pode fazer nada. Yoshida diz que não vai ser um adulto que ensina coisas erradas.
Yaguchi apenas desiste e vai embora, e fala que não vai se meter mais com a Sayu. Yoshida vai conversar com a Sayu e ela diz que dormiu com ele várias vezes. Mas quando ele foi começar, ficou com medo, e Yoshida a abraça e fala que fez o certo de recusá-lo, e quer que ela seja um adolescente normal e que se preocupe mais consigo mesma. Azami percebeu que a Sayu está meio pra baixo, e pergunta o que aconteceu, mas Sayu finge que não é nada, deixando Azami bolada. Então ela vai direto para Yaguchi. Ele fala que deu a ideia de fazer oba-oba na casa dela, mas ela recusou, deixando Azami brava, e ainda fala que tentou fazer algo depois que ela recusou, e toma um tapão na cara, e fala para ele se desculpar com a Sayu. Yaguchi pede perdão e a Sayu pergunta por que ele não falou sobre eles para Azami. Ele fala que já tinha dito que não ia contar se ela levasse para casa. Sayu diz que não vai perdoá-lo, mas não está brava. Na saída do trabalho, Sayu recebe uma mensagem de Yoshida, que vai ficar no trabalho. Azami decide passar a noite com ela e manda uma mensagem para Yoshida. Enquanto estão indo para casa, Sayu começa a falar sobre seu passado. Mas mesmo depois de saber do passado de Sayu, Azami não se comportou. Começam a ter um laço de amizade muito mais forte. Quando Yoshida chega em casa, pede perdão por não proteger ela. Mas Sayu diz que ele protegeu ela, e morando com ele, consegue pensar no futuro, e pede para ficar mais um tempo com ele. No trabalho de Sayu, Azami fala que vai na casa dela de novo, e passa um carro que sempre para na frente da loja, mas nunca entra. Na casa de Sayu, Azami está estudando para as provas, e vem um flashback de Sayu falando que consegue pensar mais no futuro, pedindo mais um tempo com Yoshida. Azami pergunta se Sayu tá bem, e Sayu dá desculpa que estava pensando o que fazer para a janta. E Azami pensa em um prato, com Sayu avisando Yoshida que o jantar hoje é especial. Depois a Mishima pede para almoçar com Gotou, porque ela tá com ciúmes. Então só joga um papo fora, assustando as pessoas de lá. No final do trabalho, Mishima chama Yoshida para sair, mas Yoshida vai ter jantar especial em casa, fazendo Mishima pegar o número dele para terem contato. Em casa, tem um marmitão das braba, e Yoshida fica pensativo, e Sayu pergunta se ele tá bem, e ele fala que sim. Nos dias de folga, Yoshida começa a ajudar Sayu, deixando ela brava, porque é o trabalho dela. Ele fala que não se importa de ajudar, com Sayu acabando caindo em cima dele, com os dois envergonhados. Sayu vê a caixa dele, com um álbum de formatura do Yoshida, e ele era bom nos esportes, meu parceiro. Uma foto da antiga namorada dele, Sayu fala que ela era linda. Yoshida disse que a namorada antiga dele o chamava de pegajoso demais, pelo fato dele sempre se importar com ela, e ele fala que amava ela, por isso ele queria ver ela feliz. Sayu pede para Yoshida não fumar por causa da roupa no varal. No trabalho de Sayu, aparece aquele carro suspeito com um cara que Sayu não quer ver. Yaguchi ajuda Sayu sumir para não saberem dela, e esse cara é o irmão de Sayu. Logo ele vai embora, mas ainda assim, logo o irmão dela encontrará. Sayu estava fazendo as compras e encontra Mishima, e logo vê o irmão dela o procurando, até que Mishima e Sayu vão para um lugar para que o irmão dela não encontre ela. Sayu agradece Mishima por ter ajudado, e avisa Yoshida que está no karaokê com a Mishima. Depois Yoshida aparece correndo, com Yoshida chamando Sayu para ir para casa. Mishima fica com o coração partido, porque ele não olha para ela do jeito que ele olha para Sayu. No caminho de casa, Sayu viu um evento de festival, e Yoshida chama ela para ir com ele. Ela coloca a roupa do festival e eles vão. Yoshida fala que ela tá linda, deixando ela corada, e eles compram um algodão doce. Ela dá um pedaço para ele, deixando um momento fofo. Ela quase caiu, mas Yoshida o segura e começam a andar de mão dada para não se perderem. Eles olham um fogo de artifício e ele fica feliz. E vem um flashback dele sozinho e do nada todo mundo sumiu. E ele se desespera, mas a Sayu aparece, falando que só foi jogar algo na lixeira. Sayu fala que ele se desesperou quando ela sumiu e ele admite que ficou preocupado. Depois dessa noite muito fofo, aparece um cara na casa de Yoshida e adivinha, é o irmão de Sayu. O irmão começa a conversar com os dois e fala que a mãe de Sayu está atrás dela, porque a professora está perguntando sobre ela. E agora ela acha que Sayu está sendo trancada no quarto pela mãe e por isso quer que ela volte. E pede para conversar sós com Sayu e fala que a mãe está perguntando sobre ela todo dia e que está estável, então seria melhor que Sayu voltasse. Mas Sayu fala sobre as coisas que Yoshida ensinou e ainda não quer ir para casa. O irmão fala que consegue enrolar mais uma semana, dizendo que não conseguiu encontrá-la. Sayu pede para Azami ir para casa de Yoshida para contar sobre seu passado para os dois. Sayu diz que nunca se deu bem com sua mãe e por conta disso não se importava com nada, então todos a evitavam, até que ela conseguiu uma amizade, mas a amiga dela começou a sofrer bullying por causa de Sayu, que se tornou amiga dela, e começa a se achar toda errada. Até que isso foi para um outro nível e Sayu encontra ela toda molhada no banheiro e fala que vão lutar juntas. Mas em um certo dia Sayu encontra a amiga dela na beira do prédio e começa a falar porque quis ser amiga de Sayu, mas diz que estragou tudo, fazendo Sayu perder seu brilho, e fala que faz tempo que ela não sorri e acaba pulando do prédio. Após isso, Sayu fica triste por dias.
E ainda sua mãe coloca toda a culpa nela e fala que ela a matou. Sayu fica pé da vida e fala que por causa dela a amiga dela sofreu bullying e morreu, e decide ir embora de casa. E o irmão tenta impedi-la, mas ela fala que a mãe diz que ela matou sua amiga. E o irmão fala que é melhor ela se distanciar da mãe. Ele dá 300 mil ienes para ela e fala para ela ficar em um hotel e sempre falar com ele. Mas ela sentia apenas solidão e um dia o dinheiro acabou. E até a gentileza do irmão passou a parecer pena para ela. Então ela começou a ceder seu corpo e para passar a noite na casa das pessoas. Enquanto Yoshida voltava para casa, encontrou o irmão. E eles ficam jogando conversa fora, até que ele pergunta se Sayu falou algo sobre a mãe dele. Yoshida fala que não, e o irmão fala que o pai dela gostava de ter casos, e quando a mãe estava grávida, o pai estava com outra e pediu para que ela abortasse. Mas a mãe deu à luz a Sayu na esperança de ficar com o marido. E para a mãe, a Sayu foi a prova que o marido não amava mais, e que acredita que o amor de um pai é crucial, e que Yoshida foi a primeira figura de paterna na vida dela. Sayu chama Yoshida para sair no meio da noite, e começa a falar o quão incrível ele foi em sua vida, e por causa dele, ela conseguiu encarar seus erros e está feliz que queria ficar com ele para sempre e que tentou ir embora várias vezes enquanto ele não estava, mas não conseguiu. E diz que se ficar ali para sempre não irá conseguir colocar um ponto no final disso, dizendo que tem que encarar seu passado. E fala que tudo isso foi porque conheceu Yoshida. Na última noite deles, Sayu pede para deitar na cama de Yoshida. Sayu deita em seu lado, abraçando, pergunta para Yoshida se ele fosse o pai dela, poderia ter virado uma garota normal. Ele fala que não é o pai dela, só um cara que deixou ela ficar na casa, mas fala que vai para a casa dela junto com ela, já que ela está com medo de ir sozinha. Yoshida pega o avião junto com o irmão e a Sayu. O irmão tem que ir na firma dele, pois não pode sair de Tóquio sem motivo, e fala para ele matar um tempo. Enquanto isso, os dois vão para o café e ficam jogando conversa fora. Depois eles vão para o carro do irmão e perguntam se pode ir direto, mas Sayu diz que quer passar no local antes. Eles vão na antiga escola de Sayu, e Yoshida invade a escola junto com ela e vão para onde tudo começou, o terraço. Sayu começa a relembrar de sua amiga, ficando desesperada e começa a achar que tudo foi culpa dela. Yoshida começa a consolar ela, falando que nada disso é culpa dela, e agradece Yoshida por ter ido com ela, e fala que está pronta pelo que vem pela frente. E agora eles chegam na casa, e quando encontra a mãe, Sayu toma um tapa. Os quatro começam a conversar, e a mãe fala que só trouxe problemas para a família, dizendo que não sabe o que ela quer fazer. Sayu diz que ela nem tenta, e que ele não liga pra ela, dizendo que só queria a distância dela. A mãe fala que mesmo fugindo não poderia fazer nada, e ainda por cima trouxe um homem desconhecido, e começa a reclamar com todo mundo. Sayu diz que odeia ela, e que Yoshida cuidou bem dela e a tratou como família, diferente dela. A mãe diz que ela perdeu tudo por causa de Sayu, e não queria ter tido ela. Yoshida diz que não tem como escolher os pais nem os filhos, e que uma criança não sabe sobreviver sem os pais, e caso ela não se importa com a Sayu, ele irá levá-la. Mas ele diz que não tem esse direito, e se algo acontecer com ela, cabe à família assumir a responsabilidade. E implora que a mãe crie Sayu até que ela possa morar sozinha. E o irmão se junta a isso, e a mãe surta, fala para os dois saírem. O irmão vai dar os avisos e fala que a mãe concordou que ela fique em casa até terminar o ensino médio, e fala para Yoshida passar a noite ali, mas ele quer ter mais uma conversa com a mãe e pede desculpa por coisas que ele disse. A mãe fala que depois vai conversar com a Sayu e fala para ele voltar para Tóquio amanhã. Sayu fala com sua mãe de buenas, com a mãe dela aceitando ela até terminar o ensino médio. Sayu fica feliz e Yoshida também. Yoshida vai dormir e aparece Sayu agradecendo por tudo, e até oferece fazer oba-oba como despedida. Yoshida fala que nunca vai esquecer dela e que não precisa disso. E Sayu também fala que nunca vai esquecer dele, chorando porque ele vai embora, né? No dia de ir embora, o irmão de Sayu agradece Yoshida e tenta dar um dinheiro como agradecimento. Yoshida fala para ele gastar com Sayu. Eles se despedem com Sayu falando que ama Yoshida. Yoshida fala que não gosta de crianças e para ela aproveitar o ensino médio dela. E ela pergunta se quando ela não for criança, se ela tem chance. Ele fala que talvez, e pede para ela aproveitar, e ela começa a chorar por tudo que ele fez por ela, e fala que mesmo que ele não espere, ela vai aparecer de novo para ele. Yoshida fala ok então, e em casa Yoshida sente o vazio novamente, e fica bastante triste. Explicaçãozinha do final, rapaziada. Gotou enrola Yoshida por 2 fucking anos, até que ele encontra Sayu no mesmo lugar que antigamente. Só que agora ela tá de maior, né? Então ela não é mais uma criança. E termina o anime aberto, desse jeito. Eu gostei, porque o autor não poderia meter que eles iam namorar, porque, sei lá, mano, os caras têm 10 anos de diferença, tá ligado? Mas essa foi a review do anime Igyo Osoro. Espero que tenham gostado da review, eu gostei. E é isso aí, arregaça o like para o próximo anime. Valeu e até a próxima.